Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, sempre com alegria no coração, com satisfação, com gratidão, por termos a oportunidade de compartilhar com os companheiros queridos os ensinamentos, os entendimentos a respeito de temas relevantes sob a ótica da visão espírita. Mesmo online, mesmo à distância, mas comungando da mesma fonte e envolvido pelas mesmas energias benevolentes. Vamos passar, conforme a nossa sequência, para a leitura de uma frase do Chico, que diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. A página inicial, que marca a nossa ideia de harmonização para o estudo que se seguirá, é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e nós abrimos aqui aleatoriamente na lição 160, que se intitula Filhos da Luz. Andai como filhos da luz. Paulo, em carta aos Efésios. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável, beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Vamos proceder então à nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos dirigentes da nossa casa, para que estejamos todos nós envolvidos por uma psicosfera de amor fraterno, de envolvimento em situações elevadas que podem nos projetar mentalmente, espiritualmente, para o entendimento daquilo que é necessário, a nossa compreensão, para as nossas tomadas de atitude, para a nossa renovação interior. Assim, com a permissão da espiritualidade maior, nós possamos iniciar o nosso estudo. O nosso tema de hoje é a respeito do suicídio. É um tema denso, árduo, que envolve muito sofrimento, e é um tema que funciona quase como que um tabu ainda na sociedade atual, porque muitas famílias se envergonham
né, até ocultam, quando podem, quando um familiar desencarnou através de suicídio. Não existe uma divulgação pela mídia, principalmente no que tange à prevenção, que é muito importante. Existem várias instituições no país, né, que já estão direcionadas para isso. Existem aquelas pessoas pouco caridosas, né, que rotulam o suicida como um covarde, porque ele não foi capaz de enfrentar determinadas situações. Mas, na realidade, aqueles que se suicidam, eles são grandes sofredores, né? Principalmente depois do ato perpetrado no plano espiritual. E eles merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, a nossa compaixão e as nossas preces. No Livro dos Espíritos, na pergunta 944, Kardec indaga se o homem tem direito de tirar a sua própria vida. E os Espíritos respondem que não. Somente a Deus assiste tal atitude. E que o suicídio é uma transgressão da lei de Deus. No livro Céu e Inferno, capítulo 5, há uma frase que complementa isso, que diz que foi dado ao homem deveres a serem cumpridos em sua passagem pela terra, e que isso já é motivo suficiente para que ele não se ausente dela antes do tempo. No Evangelho, no capítulo 27, nós também encontramos a alusão a esse tema, numa comparação em que o suicida seria como um prisioneiro, né, condenado a uma pena, que foge do presídio e depois, quando é recapturado, é tratado de uma maneira mais enérgica ainda. Isso é uma analogia que pode chocar um pouco, mas na realidade a questão de ser um prisioneiro, nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, e todos nós temos dificuldades relacionadas a vidas passadas que precisamos expiar, que precisamos deixar para trás para que continuemos nosso processo evolutivo. Por isso, essa expressão prisioneiro, né? A fuga do presídio seria o desencarne pelo suicídio. E a questão do sofrimento maior, a atitude mais enérgica na recaptura, é quando o indivíduo passa para o plano espiritual, porque a gente sabe que o sofrimento é realmente muito grande, como a gente vai ter oportunidade de observar durante o estudo. Então a gente começa essa explanação, né, já sedimentando que o suicídio representa uma transgressão às leis divinas. Não nos é permitido tirar a própria vida. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer qualquer coisa que nós queiramos, mas sempre vamos ter que arcar com as consequências das nossas atitudes. Então, antes da gente entrar de uma maneira mais profunda na questão do suicídio sob a visão doutrinária, eu achei importante que a gente tivesse uma dimensão, o impacto que tem o suicídio globalmente, né? Como isso atinge a humanidade como um todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um relatório foi publicado em setembro do ano passado, que abrange dados até 2010 a 2016, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo.
que dá em torno de 2.200 por dia, ou uma morte por suicídio a 40 segundos. O suicídio já representa a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos, e a terceira causa entre adolescentes entre 15 e 19 anos. São dados extremamente preocupantes, uma incidência muito grande entre a juventude. E existem aqueles que tentam, mas não conseguem atingir o objetivo do autoextermínio, e é estimado que eles estejam em torno de mais de 10 milhões de pessoas, o que mostra que o número de pessoas com ideação suicida é ainda muito maior. No Brasil, infelizmente, a taxa cresceu para acompanhar a questão do aumento da população e não haver erro em termos de número de suicídios. A população está maior, na realidade é visto como número de mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes. Isso cresceu em 7%, segundo os dados da OMS. 32 brasileiros aproximadamente tiram suas vidas todos os dias, o que dá uma morte a cada 45 minutos. Então, diante desse panorama extremamente preocupante, a pergunta que naturalmente nós nos fazemos é por quê? Por que tantas pessoas tiram suas vidas? O que as move nesse sentido? O que elas pensam a respeito das consequências que podem advir? Ou na realidade elas não pensam, porque se elas estão tomando essa atitude é porque elas acham que haverá ali um aniquilamento. E é sempre importante frisar que são pessoas que, independente do motivo, estão sob grande impacto de sofrimento. Eu sempre vou frisar isso, com relação ao respeito que nós temos que ter por esses companheiros, mesmo que eles estejam sendo contrários à lei de Deus, cometendo um grande crime contra si mesmos, mas tem que existir a compaixão da nossa parte. Kardec fez essa pergunta à espiritualidade, com relação às causas. E o que os espíritos responderam continua ainda bastante atual. Eles começam citando o desgosto pela vida, mas que se desdobra em várias situações. Uma desilusão amorosa, uma traição, uma falência financeira, uma incapacidade de conviver com uma doença crônica sem cura que causa muita dor. Há pessoas que se suicidam porque não conseguem suportar o sofrimento de perder um ente querido. Então, com a pretensa ideia de se juntarem a esse ente querido, tiram sua própria vida, achando que vão conseguir esse intuito. Há aqueles que não conseguem se manter frente a uma situação de muita vergonha e fogem através das portas do suicídio. E é mencionado, até por incrível que pareça, a questão da vingança. Pessoas que se suicidam para que outros cultivem um sentimento de culpa pela morte dele. Então, assim como existem variadas causas com diversas consequências envolvidas,
certamente também haverá diferentes níveis de responsabilidades, com atenuantes e agravantes especificadas de acordo com cada caso. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5 que eu havia mencionado, é citada a questão da obsessão. Quando a obsessão atinge um nível muito intenso, onde o indivíduo já não tem mais controle de si mesmo, embora a gente saiba que caiba ao espírito imortal a última atitude, mas eles acabam sucumbindo e se suicidando. Nós temos a história contada por Divaldo Pereira Franco, um dos ícones da mediunidade no Brasil, que ele, Divaldo, ia se atirar do elevador Lacerda, quando a irmã dele, Nair, que havia se suicidado alguns anos antes, aparece e diz para que ele não faça, não tome tal atitude. O Divaldo está entre nós até hoje, mostrando que por mais sofrimento, por mais dificuldades que nós tenhamos, em algum momento sempre haverá um horizonte, sempre haverá uma maneira de nós nos desvencilharmos daquilo que tanto nos traumatiza. Aos agravantes, o indivíduo, por exemplo, que comete homicídio, às vezes vários, e depois se suicida, o tipo de sofrimento intensamente maior do que aquele que, por exemplo, extremamente desesperado, tira a própria vida. É importante a gente fixar essa questão de atenuante e agravante. E existem aspectos que são, sim, fundamentais nesse início de abordagem sobre suicídio. Que a primeira coisa que acontece quando o indivíduo tira a própria vida costuma ser a decepção, o desapontamento, porque ele se reconhece ainda vivo e ele percebe que o que ele acharia que seria uma atitude que daria fim a tanto sofrimento, na realidade só extinguiu o corpo físico, a matéria carnal, e que ele preserva a sua individualidade. Só que o sofrimento experimentado, como nós já comentamos anteriormente, ele é muito mais intenso do que qualquer tipo de motivação que o tenha levado a cometer o autoextermínio. Como nós dissemos, esse sofrimento varia muito de caso para caso, mas existe uma condição que é a questão de acúmulo de fluido vital que nós temos, porque quando nós reencarnamos, existe uma programação para que nós tenhamos uma existência, por exemplo, de 75 anos, para que o nosso organismo físico tolere chegar até essa idade, para que nós cumpramos com a nossa missão aqui no plano terrestre. E aí, com 35, 40, por exemplo, o indivíduo se mata. Esse acúmulo de fluido vital faz com que o indivíduo fique preso, fique ligado aos seus despojos, por um período que vai variar, pode ir até o final do número de anos que
que ele teria que experimentar na existência, mas existem situações que podem interferir, que tipo de vida ele levava. Podia ser uma pessoa muito boa, que praticava o bem, mas que tomou uma atitude subitamente infeliz. Mas pode ser alguém também que não tivesse uma condição moral mais elevada, e isso acaba influenciando. Mas o fato é que isso representa uma dificuldade muito grande para o desencarnado pelo suicídio. Cabe um parêntese, né? A gente está falando sobre o suicídio como uma questão voluntária, mas existe o suicídio chamado indireto ou inconsciente, como a gente teve a oportunidade de ver no livro e no filme Nosso Lar, escrito por André Luiz, onde ele é reconhecido como um suicida, primeiramente na zona umbralina onde ele permaneceu. Ele ouve, né, de espíritos escarnecedores que veio pelo suicídio, e depois isso é confirmado pelos instrutores espirituais quando ele é recolhido a uma colônia de auxílio. E ele fica estupefato. Ele disse não, né? Na história verdadeira do André Luiz, ele teve um tumor, foi operado e morreu em consequência da cirurgia. Mas o instrutor responde a André Luiz que o aparelho digestivo dele estava destruído pelos hábitos que ele tinha. Então tem uma série de atitudes nossas, de hábitos nossos, né, que podem provocar lesão no nosso corpo físico, consequentemente no nosso corpo perispiritual, que podem acelerar o nosso desencarne, e isso é uma forma de abreviar a nossa vida. Por isso é chamado de indireto ou inconsciente. Como eu mencionei anteriormente, no capítulo 5 do livro Céu e Inferno, a gente encontra o depoimento de vários espíritos que se suicidaram em reuniões das quais Kardec participou. Eles narram, né, o que eles passaram, as suas angústias, as suas aflições, as suas expectativas, como a prece é importante, como isso ajuda a aliviar o sofrimento. Mas a fonte, talvez não com certeza, a fonte literária espírita de maior complexidade, de maior abrangência com relação ao suicídio, é a obra psicografada pela Ivone Pereira, uma grande médium brasileira, né, em 1955, intitulada Memórias de um Suicida, pelo espírito de Camilo Castelo Branco. Camilo foi um grande escritor português, muito conhecido no Brasil. Alguns anos atrás teve até uma novela baseada numa obra sua, que em 1891 se suicidou por não se conformar com o fato de que estava perdendo inexoravelmente a visão. Estava ficando cego, e aquilo levou a que ele desse um tiro no ouvido e desencarnasse. E o livro aborda, então, desde as primeiras horas após o suicídio, tudo o que se passa subsequentemente, até o recolhimento, como eu disse, por colônias, né, espirituais específicas. Nós sabemos que é um trabalho muito amoroso de Maria de Nazaré no que tange a isso, na coordenação do atendimento aos espíritos desencarnados por suicídio. E a gente passa a compreender muita coisa que é válido para o nosso entendimento a respeito desse tema. O Camilo, ele vai dando a descrição do local onde ele se encontra logo após a chegada dele
no mundo espiritual, né? E ele, que era um escritor talentoso, que tinha um vocabulário bastante extenso, disse que tinha dificuldades de encontrar termos que expressassem as reais condições em que ele se encontrava. Ele fala que o espírito mergulha num turbilhão de pensamentos desconexos, fora do seu controle, num grau de confusão mental que nós não podemos ainda compreender, tendo ao mesmo tempo a noção do eu e da profundidade apavorante do erro que cometeu. Camilo descreve, eu vou procurar não me demorar muito sobre isso, mas eles falam sobre o Vale dos Suicidas, que é um local onde os espíritos que cometem o suicídio habitam, não obrigatoriamente, né, mas existe uma parte que vai para esse local. A descrição é realmente muito angustiante. E até que ele cumpra o tempo necessário de permanência ali, ele é então resgatado pelos legionários de Maria. E ele fala que os espíritos que desencarnaram pelo suicídio, eles são acompanhados constantemente pela visão do ato que lhes tirou a vida, né? Se o indivíduo, por exemplo, como ele, deu um tiro no ouvido, fica uma visão contínua daquele sangue escorrendo pelo ouvido, daquele turbilhão de ideias desconexas. Se o indivíduo se enforcou ou se afogou, ele fica continuamente tendo aquela visão. E de acordo com a modalidade, aquilo fica uma coisa repetitiva, quase que enlouquecedora. Nós sabemos também, isso tem até entrevista do Chico Xavier, que a gente pode encontrar no YouTube, a questão relacionada a encarnados que apresentam consequências da modalidade através da qual eles desencarnaram. Então, muitos espíritos que usam esse mecanismo que o Camilo usou, eles podem reencarnar com retardo mental, com idiotia, com expressão de várias lesões dos centros cerebrais respectivos atingidos, porque o perispírito é lesado. Isso é um conhecimento importante. Quando o perispírito é atingido, ele precisa depois se recompor. Além da ajuda que ele recebe na espiritualidade, para que essa recomposição possa se fazer, é preciso que isso passe para o corpo físico, né? E isso acaba vindo para o organismo material, de acordo, como eu disse, com o mecanismo utilizado. Então, um indivíduo que se enforcou ou se afogou, ele vai ter uma doença respiratória, né? Um indivíduo que se envenenou, ele pode ter doenças correlatas aos órgãos atingidos, não significando que sempre que a gente encontra alguém com essas patologias, isso decorra do suicídio. Mas isso é uma afirmação que a gente encontra, inclusive, como eu disse,
nas palavras do Chico Xavier, além, né, da literatura espírita também. Nos cabe agora, né, à luz da doutrina espírita, discutir aquilo que é extremamente importante, talvez seja a parte mais importante de uma explanação sobre suicídio, que é como a doutrina espírita pode atuar de uma forma efetiva, de uma forma importante, sobre a prevenção do suicídio. Existe a questão do entendimento, do esclarecimento, e existe a outra questão do acolhimento, da parte emocional. Mas se nós tivermos a convicção, primeiro, da imortalidade do espírito, a gente não morre, isso já é uma informação bastante importante, no sentido de que não adianta a gente tentar abreviar a nossa vida, porque a vida continua. Então, essa é uma das bases da doutrina espírita, a imortalidade da alma. A segunda é a lei de ação e reação. Na realidade, muitas das nossas dificuldades, ou elas são fruto de atitudes nessa própria existência, ou são decorrentes de atitudes do passado. Porque às vezes um indivíduo que está em grande sofrimento se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Mas a gente, importante dizer, Deus não pune ninguém. Existe um grande questionamento daqueles que são detratores do espiritismo, de que nós espíritas acreditamos em castigo, em punição. Deus não pune absolutamente ninguém, independente do fato do indivíduo transgredir uma lei divina. Na realidade, o que acontece é que nós trazemos para nós mesmos as consequências da nossa atitude. Nossos pensamentos, nossas atitudes, elas ficam marcadas no nosso perispírito. Então, a gente pode, ao longo de muitas existências, e já tem uma grande comprovação na área da ciência sobre isso, com várias técnicas. Eu recentemente fiz um estudo sobre reencarnação e mencionei isso. Alguma coisa eu vou repetir porque é importante. Mas o fato é que a gente já teve inúmeras existências. E se a gente fez algo que foi muito prejudicial, aquilo marcou nosso campo perispiritual. E como nós vimos, nós precisamos depurá-lo para que nós continuemos num processo evolutivo. Isso acaba vindo através do sofrimento. Não um sofrimento imposto por Deus, mas um sofrimento resultado de uma colheita do nosso próprio plantio. Não se trata de estar julgando, mas isso acontece com todos nós. Então, mortalidade da alma, lei de ação e reação, ou seja, a gente não sofre injustamente. A questão da reencarnação, ela adquire também um teor de extremo valor no entendimento da questão do suicídio associada à lei de ação e reação, porque se nós acreditamos em Deus, eu fiz esse comentário na explanação anterior, tem até pesquisa sobre isso, a maioria da população mundial acredita em Deus. Fica difícil a coexistência entre o pensamento a respeito de um Deus infinitamente bom e justo, que são atributos de Deus, e uma única existência. Causa até revolta,
se a gente achar que vive uma vida só, com toda essa diferença, com toda essa desigualdade, com todo esse abismo social, com toda essa miséria, com toda essa violência que a gente observa, pessoas passando uma vida inteira de sofrimentos inenarráveis e outras que inclusive não são nem boas pessoas no sentido moral, mas nada acontece com elas, enquanto pessoas sabidamente boas estão sempre encontrando dificuldades. Se a gente vive uma vez só, onde estaria a justiça divina? Né? Então a gente tem que bifurcar esse raciocínio, e o Deus não é infinitamente bom e justo, e isso põe por terra qualquer conceito da divindade de Deus, nosso Pai, ou não se vive uma vez só. E aí, a sequência, melhor dizendo, de vidas que nós tivemos no passado, vai explicar em algum momento o que nós estamos passando ou sofrendo agora, que pode ser inclusive a motivação que leva um indivíduo a se suicidar. É muito comum a questão, quando a gente toca nesse aspecto, as pessoas perguntarem: não, mas isso é injusto, por que eu não me lembro? Eu queria me lembrar, então, se eu não fiz nada nessa vida para merecer isso, se foi em outras, por que eu não fico sabendo do que aconteceu? É uma bênção que a gente não saiba, né? Porque ao longo de milênios, e nós somos espíritos milenares, nós cometemos muitas atitudes que hoje nós sentiríamos profunda vergonha de saber que fomos capazes de cometer. Nós não conseguiríamos conviver moralmente com certos aspectos da nossa vida passada, principalmente quando isso está ligado, por exemplo, a laços familiares, né? A gente está reencarnado dentro do âmbito familiar, tem dificuldades naturais, porque muitas vezes estão reunidos ali seres antagônicos que precisam se reconciliar. E se a gente descobre, com relação a um filho, a uma esposa, que a gente cometeu uma atitude atroz e por isso está voltando junto para resgatar, será que a gente ia ter uma consciência equilibrada, em paz, para conseguir seguir adiante? Há muitos espíritos que no plano espiritual imploram para reencarnar pela bênção do esquecimento, né? Então isso é um parêntese que eu faço com relação a uma argumentação que é muito comum, a questão do esquecimento. Mas o fato é que se a gente tem realmente crença na justiça de Deus, que a gente saiba que seja qual for o tipo de sofrimento pelo qual nós estejamos passando, isso tem relação, se não foi nessa existência, isso tem relação com o que nós fizemos no passado. Aí vem mais uma vez a crítica. Deus está punindo? Não. Deus nos deu o livre-arbítrio, a escolha foi nossa. Só que se a gente provoca uma situação de dano, essa situação precisa ser reparada. Isso acontece na vida material, com as leis materiais. Se a gente provoca algum tipo de lesão, de dano a um semelhante, a gente não precisa corrigir isso. Então tem extrema lógica nessa questão de nós ressarcirmos aquilo que nós fizemos no passado. Então, juntando a questão do conhecimento, da imortalidade da alma, da lei de ação e reação, da reencarnação, isso já forma uma base importante de compreensão que pode ajudar muito a que alguém não venha a cometer o suicídio, né? Porque dá substrato para que quando a gente estiver
numa situação de desespero, a gente saiba já de antemão que pode ter certamente um passado influenciando nisso e que o futuro, quando escolhemos o autoextermínio, é totalmente indevido e só vai nos trazer dificuldades. Importante comentar, né? Isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde também, da OMS, que para cada indivíduo que se suicida, existe em média 5 a 6 pessoas que experimentam uma dor lancinante. A gente já sente tristeza, dependente do conhecimento espiritual, é natural quando perde um ente querido por doença, mais ainda quando é de forma súbita. Quando é por suicídio, isso traz uma emotividade que beira, inclusive, às vezes o desequilíbrio. Há pessoas que não conseguem conviver com isso. Então vejam a reverberação, né, da gravidade desse processo, que não atinge só o indivíduo, mas atinge também até uma coletividade. E outro ângulo que é importante comentar, porque está muito relacionado ao suicídio, para que a gente não deixe esse aspecto de fora, é que a maior parte dos suicídios cometidos no mundo, segundo a OMS, tem relação com transtornos mentais, principalmente a depressão. Existem vários tipos de depressão, essa classificação muda, eu posso não estar totalmente atualizado porque não é a minha área específica, mas tem desde a depressão reativa, que é aquela que se instala mediante resposta a um sofrimento, a uma dificuldade, a depressão de transtornos como o transtorno bipolar, a depressão endógena, que é uma depressão grave, né, que o indivíduo não precisa ter motivo nenhum, mas que ele entra em depressão. E a gente tem, do ponto de vista material, isso é importante, que a gente não desmereça isso. A gente tem a psicoterapia, que pode ajudar o indivíduo a se entender melhor a sua relação com o que está acontecendo consigo. A gente tem as medicações, os antidepressivos, mas a gente tem também a doutrina espírita, nos dando suporte. Além do que eu mencionei a respeito do conhecimento, tem a prece, que é um elemento muito poderoso de conexão com o plano maior. Tem as leituras, tem a água fluidificada, tem as palestras, onde não existe só a questão do estudo, mas um ambiente de casa espírita ajuda muito o indivíduo que está lá que tenha qualquer tipo de problema, mas existe uma ambiência fluido-magnética que é favorável. Existe a mesa mediúnica, porque um outro aspecto que é importante comentar é que, invariavelmente, vai haver no quadro depressivo a questão da obsessão, seja numa ponta, seja em outra. Tanto existe a obsessão como uma questão provocada por espíritos inimigos do passado que perseguem o indivíduo e que, se encontram algum tipo de substrato ali, eles vão investir, que podem levar realmente o indivíduo a condições muito difíceis. Como o indivíduo pode se permitir ficar deprimido sem uma influenciação prévia, mas abrir brechas
para que a espiritualidade inferior possa atuar sobre ele. Há também, dentro do contexto espiritual sobre depressão, né, um conhecimento que vem através do Dr. Jorge André, um psiquiatra espírita muito conhecido, que desencarnou há pouco tempo, que dizia que no fundo de um quadro depressivo existia o que ele chamava de distonia espiritual, muitas vezes relacionadas a um processo de culpa que o indivíduo carrega inconscientemente e que o fragiliza diante de uma determinada situação de maior dificuldade. Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista dele, onde ele reitera também a importância do trabalho, né? Lógico que há depressivos ao extremo, sem condição, mas a maioria das vezes que ele diz que o indivíduo com depressão ele precisa ter uma atividade. Isso é fundamental para a recuperação. E aí a gente aproveita esse gancho e diz que trabalho é o que não falta na casa espírita, trabalho no bem. E isso é muito importante. Quantas pessoas que já tiveram em condições desfavoráveis, que chegaram à casa espírita com muitas dificuldades, mas mesmo assim aceitaram se engajar, qualquer tipo de atividade que seja, que beneficie o próximo. Isso é de grande importância na recuperação do indivíduo, num caso de desajuste emocional, num caso depressivo, né? Então, além do que eu já citei, a Casa Espírita nos oferece também essa oportunidade. Trabalhar no bem como um antídoto importante com relação a gente poder superar as adversidades da vida. E já indo para a parte final do nosso estudo, a gente reparou então que é fundamental a questão da prevenção, né, no suicídio, o papel da doutrina espírita. A própria OMS diz que 90% dos casos do suicídio seriam evitáveis. Se ela fala isso, levando em conta só o âmbito material, se a gente junta isso, toda essa estrutura que o Espiritismo oferece, nós teríamos resultados realmente bem diferentes do que esses números alarmantes que eu comentei com vocês. E quando a gente está numa casa espírita, né, no nosso núcleo, por exemplo, e vê aqueles pequeninos, aquelas crianças subindo as escadas rumo à evangelização, tem várias pessoas que têm o conceito, né, de que elas vão ficar ali desenhando, brincando, se distraindo, para os pais aproveitarem a palestra. Mas na realidade, a evangelização tem uma atuação extremamente importante no futuro do comportamento moral dessa criança, porque ali, sob a roupagem temporária de criança, de personalidade infantil, está um espírito milenar que um dia vai passar por situações de dificuldades, de problemas, né? Alguns até compatíveis com um grau de desespero que leve ao suicídio. E se a gente começa desde cedo a trazer todo esse suporte moral para as crianças e para os jovens,
né? A gente viu como a incidência está grande de suicídio entre os jovens. A gente vai ter não só no futuro adultos, homens e mulheres do bem, né? De caráter reto, de moral ilibada, que vão ter um papel construtivo na sociedade, que vão colaborar para a melhoria da nossa situação planetária, mas que também estarão, digamos assim, bem mais protegidos, bem mais amparados com relação à prática do suicídio, quando se depararem com alguma situação que seja compatível com isso. A educação, o amor, a forma como a gente engloba o outro sob enfoque fraterno, solidário, utilizando todos os recursos que a doutrina nos oferece, é realmente vital para que a gente possa um dia se deparar com estatísticas bem mais distantes no sentido para baixo, né, daquilo que eu falei no início para vocês. Então, que nós possamos refletir sobre o assunto. É um tema extenso, complexo. Eu posso não ter abordado da maneira ideal, dentro do tempo que me coube, mas também dentro das minhas próprias limitações. Mas eu acho que há material para que a gente possa pensar de uma forma mais diferenciada sobre o suicídio. Possamos todos ficar em paz. E na nossa prece de encerramento, agradecer pela valiosa oportunidade que nós tivemos com relação a essa temática e com relação a estarmos juntos, a manter esse elo, que foi a nossa proposta durante essa fase de pandemia. E nós estamos conseguindo, estamos espiritualmente conseguindo, com a ajuda dos nossos amigos, nossos mentores, de Jesus, nosso Mestre, e que em nome de toda essa espiritualidade maior, sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, nós possamos nos despedir aqui com gratidão no coração e em paz, prosseguindo o nosso caminho, sempre visando o progresso, sempre visando a evolução, sempre visando o bem nosso e de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja.